Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Jeito Fêmea de Ver Bem. Hoje estamos aqui de novo com o Dr. Roberto Cardoso, nosso companheiro constante, e Ah, com a Miriam Rodrigues, que é especialista em psicologia, medicina comportamental, idealizadora do programa de educação emocional positiva e autora e coautora de mais de 20 livros. Só para passar o currículo dela, acaba a live. Bem-vinda, Miriam. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo bem. Bom, Tudo... vamos falar hoje de criança em casa, Sim. né? E para começar, né? O, Parece que nesse momento preso dentro de casa, as crianças deixam de ser tão adoráveis como a gente sempre se refere a ela. Começa a contar um pouco disso para a gente, Miriam, por favor. Na verdade, é assim, esse confinamento, né, o isolamento, ele está nos obrigando a trabalhar a enxergar coisas que não foram trabalhadas, né? Como lidar com as emoções, como brincar construtivamente com as crianças, a ensiná-las a nomear as emoções. Então, esse confinamento está obrigando a população, os pais, as pessoas a enxergarem algo que elas não vinham trabalhando. Então estão constatando algo que antes do isolamento eles não tinham consciência, né? Que é a falta de recursos para lidar com as emoções, estratégias para resolver problemas. Então, por isso que as pessoas estão um pouquinho desesperadas, para a gente nomear assim, né? Só um pouquinho. Roberto, você que está com a Alice tem quantos anos? Alice tem 5 aninhos, Maurício. 5 anos, dentro de casa. Conta um pouco dessa experiência aí para a gente, da teoria para a prática. Está sendo muito tranquilo, né? A grande dificuldade é que a gente tem o desafio dos nativos digitais, né? Os nativos digitais nascem olhando para uma tela, aprendem mais rápido a passar uma página deslizando o dedo do que folheando um livro. E esses nativos digitais estão trancados em casa e aí você vai perceber o quanto eles são capazes de tolerar pequenas frustrações, o quanto eles são capazes de tolerar pacientemente um confinamento, de responder a uma brincadeira mais criativa. Então, você vai ver tudo isso agora. Eu acredito que nossas emoções estão sendo postas à prova agora, nosso relacionamento com as crianças, e também está sendo posta à prova a educação que nós demos para os nossos filhos, o que nós transmitimos para ele, está sendo escancarado para nós. A Alice está indo muito bem, ela tem momentos, a cada 2 dias, ela dá uma birrinha, que é normal, faz parte de ser criança. Como diz o pediatra dela, deixa ela ser criança, por favor. Mas, de uma maneira geral, ela está tolerando muito bem, muito compreensiva, participativa, mas a gente está tentando criar, né? Tentando ser criativo aqui em casa, e a brincadeiras que fantasia, ele faz de conta, estão dividindo espaço dentro do possível com as telas, e isso ajuda muito. Exatamente, ajuda mesmo. Eu tenho dois aqui em casa também, e É mesmo? sim, tenho. Só que os meus são mais velhos. A minha menina tem 11 e o meu menino tem 8, e é isso mesmo, eles são nativos digitais, então a gente precisa realmente incentivar a brincadeira criativa, porque senão naturalmente eles vão ficando só no celular e só no tablet. Então a gente vai trazendo para as brincadeiras, porque senão fica só realmente no eletrônico, né? Qual que é a principal emoção que você percebe nas crianças nesse momento? Tem Então, medo de gente ou eles conseguem lidar melhor com isso que a gente está lidando? então, o que eu percebo é as crianças, talvez elas estão lidando melhor do que os próprios pais, tá? Isso eu vou dizer o que está chegando para mim como demanda.
né? Os pais estão se queixando muito mais do que as próprias crianças, porque a criança ela tem a questão da energia também do físico, né? Ela quer brincar, quer correr, né? Ou então só ficar no eletrônico, mas os pais, eu percebo que eles estão muito assustados, muito angustiados e, principalmente, eles estão enxergando algo que antes eles não enxergavam em relação aos filhos. O Dr. Roberto ele falou assim, está sendo colocado à prova a educação. É isso mesmo, né? Eles estão se dando conta da criação que eles deram. Daí foi aquilo que eu falei no começo da live. Eles estão se dando conta de que eles não ensinaram para os filhos educação emocional, habilidades para lidar com frustrações, sejam elas pequenas ou grandes, desde o tipo, não sei jogar um jogo e não tenho paciência para aprender esse jogo de tabuleiro, até uma grande frustração de tipo, quero sair de casa e não posso, exemplo. Né? Então, isso tudo angustia os pais e as crianças por estarem observando os pais, acabam também sentindo a emoção que os pais estão sentindo. Mas nesse momento eu percebo muito mais os pais angustiados e com medo do que as próprias crianças. Sim, a Miriam puxou um assunto interessante, Maurício, que é o que os pais mostram para as crianças, né? Eu acho que tem uma coisa importante, o Jung, acho que era Jung, né? Dizia que a criança é muito mais fruto do que os pais pensam e fazem do que o que os pais dizem, né? Então, o que eles dizem é uma coisa, o que eles mostram é outra coisa. Como eles estão dando essa notícia, como eles estão informando as crianças, se eles estiverem fazendo uma falsa tranquilização, ou se eles estiverem fazendo uma catastrofização, a criança, ao contrário do que a gente imagina, ela detecta essa dissonância, esse papo dissonante entre o que é real e o que você está falando, essa dissonância de mensagem, e ela fica mais insegura. Então, é muito importante o papel dos pais nas crianças. Minha criança está muito agitada. Quanto mais agitado você ficar, mais nervoso, mais sua criança vai ficar nervosa também. Quanto mais tranquilo você ficar, também fica mais tranquila. Então, eu acho que os pais transmitem isso. A gente fala muito na meditação, sabe, Miriam, que criança não medita, mas você sabe que é engraçado que os meditadores de longa data, toda vez que sentam para meditar, as crianças frequentemente, não sempre, frequentemente se aproximam dele e ficam numa postura de quietude também. É interessante que as crianças elas têm esse radar, essa característica, e elas ficam, às vezes, agitadas e brincalhonas demais. Você fala uma coisa tão séria, a criança brincando, mas é porque brincar é o jeito dela. Sim. Mas isso que a Miriam falou é muito importante, né? O que os pais estão passando para essa criança? Exatamente, até porque a criança, eu sempre falo, dar o exemplo não é a melhor maneira de educar, simplesmente é a única maneira de se educar, né? A criança, ela realmente copia o comportamento dos pais, copia o comportamento do adulto, e isso é cerebral, é até por neurônios espelhos, né? Ele copia, o neurônio espelho é aqueles neurônios que faz com que eu copie o comportamento do outro, né? Se alguém começar a bocejar, a gente boceja junto, porque por neurônios espelhos eu vou copiar o comportamento do outro. Então, se eu quero que meu filho, né, aprenda a acalmar as suas emoções, primeiramente, vou acalmar as minhas emoções para que eu traga ele para minha tranquilidade, né? E isso é por neurônio espelho, né? Ele vai copiar o meu comportamento. Roberto, só comentando, ele falou de meditar, né? Parece piada, mas não é. Não é piada. Eu medito, né? Faz bastante tempo. Minha meditação seria ótima se não fosse minha mente, né? Mas tudo bem. E agora, por conta do confinamento, né? Eu estou meditando na varanda para tomar sol. Eu falo que é 2 em 1. É vitamina D e meditação. O meu cachorro, ele fica do meu lado quietinho durante todo o tempo que eu estou meditando. Bonitinho, bonitinho. Eu falei, gente, meu cachorro aprendeu a meditar junto comigo.
O único momento que meu cachorrinho fica perto de mim também é na hora que eu medito. O resto do tempo ele está com a minha esposa o tempo todo. Então, aí, ó, também. Bom, vamos montar um curso de meditação para os cachorros. Da próxima live a gente fala sobre isso. Mas, Miri e Roberto, eu queria juntar duas questões numa só. Né? Vocês falaram muito dos nativos digitais, mas eu estou com muitos amigos que não estão aguentando o menino correndo dentro de casa, fazendo campo de futebol na sala e coisas do gênero. E a Vanessa colocou aqui para a gente uma pergunta, que como é que faz para uma criança de 2 anos e 10 meses entender que eu posso estar em casa, mas eu estou trabalhando? Porque sempre, né, na história dessas crianças, pai e mãe em casa não estão trabalhando, pai e mãe em casa estão meio que à disposição deles, e agora é mais uma quebra de paradigmas. Né? Então, como é que a gente faz com essa alta energia e com esse entendimento de que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando? Então, Miriam, deixa a Miriam falar, porque eu estou com essa mesma pergunta. com essa mesma... Vou fazer para ela. Crianças menores, né, com uma idade de 2 anos e 10 meses, 3 anos, crianças menores, não adianta a gente tem que partir do princípio assim, a criança pequena, ela não entende o mundo adulto, né? Ela não entende. Então não dá para a gente dar explicações do mundo adulto para a criança. E é bem isso, não adianta eu explicar para ela que eu estou trabalhando, que eu não posso ir agora porque eu tenho que entregar esse relatório, porque é o chefe, tá. Não adianta. O que adianta nesse momento? Você utilizar de algumas brincadeiras lúdicas que ela possa fazer sozinha. Por exemplo, dar pedacinhos de papel para ela enrolar e colar dentro da folha sulfite. Então, aquele tempo que ela está para criança pequena, né, enrolando, cortando o papelzinho, amassando e colando, é o tempo que você tem para trabalhar. Então, olha, agora mudou a brincadeira. Agora nós vamos brincar de fazer uma árvore. Então, para a criança menor, o que funciona é a distração e inventar brincadeiras que ela dê conta de fazer sozinho. Porque não adianta a gente ficar explicando que estamos trabalhando. É diferente dos meus filhos. Meus filhos, eles já são maiores e eu explico para eles, né? Olha, agora eu vou entrar no quarto, vou fazer a live, eu estou atendendo ainda online. Eles entendem. Então, eles sabem qual é o trabalho, mas para criança pequena, a gente precisa usar da imaginação. Porque o que acontece? A gente fica só explicando, ela não entende, a gente fica mais angustiado, não rende no trabalho, a gente se sente frustrado e aí a gente entra numa espiral descendente. Então é muito melhor você inventar uma brincadeira assim, ó, enquanto eu faço isso no computador, você vai separar as cores aqui dessas bolinhas, por exemplo. Entendeu? Isso é o que funciona. Não, legal, gostei da tua dica, Miriam. A Alice já está com sincronia, aí às vezes ela entende que a gente trabalha, mas de vez em quando ela vem e pergunta: você tem certeza que está mesmo trabalhando? Sim. Aí ela vai. A gente está com uma pessoa que está nos ajudando, isso é fundamental aqui. Mas mesmo assim, só de ver você em casa, né, a criança às vezes chama um pouquinho de atenção. Mas estamos indo bem aqui. Porque agora, o que eu percebo é que a gente acaba... Esse movimento de sempre brincar com a criança, de inventar brincadeiras assim simples de serem feitas, falar sobre as emoções, conversar com sobre as emoções, deve ser uma constante para que a gente possa colher os frutos nesse momento que a gente... colher os frutos em situações como essas que a gente está vivendo. Miriam, o Maurício caiu um pouquinho a conexão dele. Deixa eu fazer uma pergunta. Manda. Você fala muito, você escreve muito sobre cultivar emoções positivas. Sim. Isso é muito importante para a formação da pessoa, e a criança é uma pessoa essencialmente de formação. A dúvida é como, num momento como esse, você vai cultivar emoções positivas. Então, eu tenho ideias, mas eu não sei se elas estão bem alinhadas aqui.
Então, legal você perguntar isso, porque assim, quando a gente fala dentro da psicologia positiva, um dos temas, né, que é um mais estudados em psicologia positiva é o cultivo de emoções positivas, né? E o cultivo de emoções positivas no momento presente, também em relação ao nosso passado e também em relação ao nosso futuro. Mas vamos falar do momento presente, né? Cultivar emoções positivas no momento presente. Quando a gente fala em emoções positivas, um primeiro equívoco que todo mundo pensa é que emoção positiva é só alegria. Então é do tipo, nossa, vai cultivar emoção positiva, vai ficar alegre nesse momento que a gente está confinado? Não é isso. Existe uma série de emoções positivas, né, que são estudadas dentro da psicologia positiva. Então, por exemplo, esperança, gratidão, admiração, inspiração, interesse, orgulho, serenidade, tranquilidade, são alguns exemplos de emoções positivas. Então, pegando assim, nesse momento, né, que nós estamos vivenciando, fazer bolhas de sabão. É uma das coisas que a gente faz muito aqui em casa, que é como eu ensino os exercícios de respiração para os meus filhos, né? E ensino para os meus pacientinhos também, fazer bolhas de sabão, né? Mas não pode ser bolha de sabão solta, tem que ser aquelas gigantes, que é para soltar o ar bem devagarzinho. Então, primeiro, eu estou ensinando um exercício de respiração, onde eu ajudo a controlar a fisiologia das emoções. Segundo, eu estou criando emoções positivas no momento presente, como, por exemplo, a serenidade e tranquilidade. Então, nossa, como eu fiquei bem, nossa, que gostoso fazer bolhas de sabão. É a tranquilidade e a serenidade presente. Então, é um exemplo. Então, sempre existe um momento, sempre existe uma forma de cultivar emoções positivas. E brincadeiras, eu estou vendo um monte de brincadeiras, o pessoal sugere, fantoche, piquenique na varanda, jogo do detetive, acampamento improvisado em algum cômodo, construir brinquedo com caixa de papelão, sessões de dança. Eu andei fuçando por aí e peguei essas dicas. Você acha que essas dicas valem? Super valem. Primeiro... Bom, estou aqui com a minha listinha pronta, organizada, você está vendo, né? Sim, super valem. Também. Sim, super valem. Primeiro porque gera emoção positiva, né? E uma das coisas que é importante a gente falar da emoção positiva é o quê? Muitos estudos, né, trazem evidência de que as emoções positivas, elas têm o efeito de neutralizar os efeitos negativos causados por estresse. Então, por exemplo, o estresse, ele diminui a imunidade. E, nesse momento, a gente não quer estar com a imunidade baixa. Então, o que protege? O que aumenta a imunidade? O que aumenta a imunidade? Emoções positivas. Uma das emoções positivas que mais ajuda a aumentar a imunidade é a gratidão. É verdade. Então, a gratidão, tem muitos estudos, Temos falado muito aqui nas lives em gratidão, eu tenho ressaltado muito aqui a oportunidade que nós estamos tendo neste momento de exercer gratidão, né, Miriam? Sim, sim. E a gratidão por exemplo, todas essas dicas que você deu sobre fazer piquenique na varanda, inventar um brinquedo com a caixa de papelão, como que eu posso criar gratidão com essas atividades? Durante a brincadeira, né, parar e falar, nossa, o que está dando certo aqui? Olha, deu certo que eu consegui colar aqui e o acampamento deu certo, consegui colar o papel, consegui fazer o aviãozinho, meu aviãozinho voou. Então, agradecer esses pequenos momentos. Isso é trazer o olhar para a gratidão. O que está dando certo nesse momento que é passível de eu agradecer. Pô, isso é legal. Sim, é legal e muito importante. Não, funciona, né? Eu vou falar as palavras. O Maurício caiu a internet dele, está me dizendo aqui. Eu vou fechar um pouquinho a minha participação e deixar depois você dar um fechamento, que a gente já está chegando perto
no final da live, ok? Sim, Mas claro. eu estava escrevendo, sabe, como a gente tem que fazer um script para a live, e eu estava pensando, Miriam, numa outra possibilidade, além disso tudo que a gente falou, talvez a gente possa aprender um pouco alguns aspectos com a criança, né? Esse aspecto de levar a vida como uma coisa mágica, a gratidão, pequenos milagres, valorizar pequenas realizações, né? Ah, a vida é uma grande aventura e a gente vive dizendo que quer que a nossa vida seja uma aventura cheia de surpresas, mas se alguma coisa mudar na rotina, a gente fica furioso. Então a gente tem esse contrassenso, né? Então, a Cora Coralina dizia que a sabedoria, né, a gente aprende com os mestres livros o saber, mas a sabedoria você aprende com a vida. Então, Sim. acho que é uma oportunidade muito legal, né? Redespertar um pouco daquilo que alguns psicólogos chamam de criança interior e curtir também. Eu acho que isso pode, de certa forma, trazer um resgate dessa nossa criança interior. Então, se as crises trazem oportunidades, esta, como uma boa crise, grande crise, está trazendo muita oportunidade. Uma delas talvez seja essa, reviver um pouco essa nossa criança interior, né? Ô Maurício, ponto, eu já fechei, já. Agora Ótimo. A chuva eu não fechei ainda. despencou. A chuva despencou aqui, eu tive que conectar pelo celular, mas tudo bem, acontece. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês fecharem, que é o seguinte. Eu não sei se vocês já falaram, vocês me desculpem se já falaram, vocês falam, Maurício, olha no YouTube depois. Tem uma coisa que eu estou notando muito, é que o fato das famílias sempre terem terceirizado muita educação para a escola, e agora a gente está vendo os meninos, mesmo com aula online, necessitando de uma participação maior, não só nesse processo de aprendizado, mas de educação também. Eu acho que grande parte dos pais não estão preparadas para isso. Vocês já falaram, eu vou ver no YouTube depois, senão vocês me respondem isso aí, por favor. Sim, mas foi aquilo que eu falei no início, né? Bem no início. Os pais, eles estão angustiados porque eles estão se dando conta, né, daquilo que eles não estão criando os filhos para terem essas habilidades de lidar com as frustrações, de resolver problemas, para lidar com as emoções. E essa questão, esse movimento de terceirizar, né, e viver, além de terceirizar a educação, a criação, além de terceirizar, fica-se muito tempo fora e não enxerga, tipo assim, não conhece o filho, não sabe do que ele gosta, não sabe qual é o super-herói dele favorito, mal, às vezes sabe o melhor amigo que ele tem, mas não sabe o que aconteceu nos outros dias da escola. Então, é isso que está aparecendo para as pessoas, para nós psicólogos, isso não é novidade, mas para as pessoas, elas, opa, nossa, meu filho não tem recurso para lidar com isso, eu não tenho recurso para lidar com uma crise, nossa, eu estou em pânico, Então, isso, eu costumo dizer para minhas alunas, o que essa crise fez foi tirar a venda da população, de que estamos vivendo num estado de falência emocional, onde as pessoas não têm consciência das suas emoções, não têm recursos para lidar com as emoções, estão perturbadas por criações de sua mente, né, por pensamentos, acreditam em pensamentos catastróficos, só que para nós psicólogos isso não é novidade, mas para as pessoas são. Então, tipo, ai meu Deus! Eu imagino, Miriam, se você quer saber se seu filho está preparado para a vida, se ele está preparado para enfrentar crises, se ele está preparado para lidar com as frustrações naturais que a vida vai trazer, olhe para ele agora. Exatamente. Você vai ver o que poderia ter sido feito e não foi feito e Agora fazer. o que pode fazer a partir de agora. Isso está descortinado, como falou a Miriam, Exato. na frente Sim. dos olhos dos pais. Nós estamos nos descortinando e descortinando também emocionalmente nossas crianças. Sim, e a chance é do tipo assim, eu não posso mudar a quarentena, tá longe de mim eu não tenho poder para isso, mas eu tenho o poder de tipo, o que eu posso fazer nesse período?
O que eu posso fazer com meus filhos? Eu não posso mandá-los para a escola, mas eu posso decidir como que eu vou vivenciar com eles aqui dentro de casa. Então é do tipo, eu não tenho, tem coisas que eu controlo e tem coisas que eu não controlo. E que esse período seja um período de oportunidade para aprender recursos para lidar com aquilo que eu não controlo, né? Então, é isso, é esse o grande ensinamento da quarentena. Falamos muito esse assunto aqui com a Elaine, a gente chamou a live, chamava Escolhendo Pensamentos Adequados, falando exatamente desse aspecto da terapia cognitivo-comportamental. É isso mesmo, sim, é isso mesmo. Sim. Pessoal, obrigado, já Sim. passamos do horário, desculpa a minha ausência aí, mas ao vivo tem dessas coisas. E até a próxima, eu adorei conversar com vocês. Miriam, foi ótimo. Roberto, até amanhã. E... bacana. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço o convite. E só um recadinho final. Aquilo que, já dizia William James, aquilo que damos atenção se torna nossa realidade. Foque no cultivo de emoções positivas para que isso seja a sua realidade. Só isso. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.